Boa noite, pessoal. Tudo bem? Pessoal, que prazer estar aqui com vocês hoje nessa pré-palestra para a gente poder falar um pouquinho, né, dourar a pílula, trazer umas gotinhas de conhecimento para vocês sobre o planejamento patrimonial da família. Para vocês que estão me acompanhando pelo Instagram, tá torto. Para vocês que estão me acompanhando pelo Instagram, eu vou pedir que, caso vocês possam migrar para a plataforma do YouTube e, além disso, seguir os nossos canais, porque essa transmissão eu preparei alguns slides para poder passar para vocês. Mas antes de eu falar sobre o assunto, eu queria falar, né, recapitular um pouquinho sobre o falamos sobre a importância do planejamento patrimonial da família, né? E não tem como a gente falar em planejamento patrimonial da família sem a gente falar de amor, de economia, né? De legado, de perpetuação de legado. E hoje nós vamos falar sobre isso. Mas lembrando, o assunto principal vai ser tratado amanhã, dia 5 de maio, às 19h30. O link da descrição está na bio, tá ok? E, além disso, hoje nós vamos abrir o quê? A caixa preta do inventário. O que será que tem aqui dentro? Hoje nós vamos trabalhar sobre os gastos do inventário, quem recebe, né? Como que fica e como a gente consegue evitar esse gasto desnecessário, tá ok? E eu tenho mais uma coisinha para falar para vocês. Eu vou deixar liberado aqui no final da palestra, vai estar aí na descrição do link, uma tabela onde você vai conseguir estimar o custo do inventário, tá ok? Mas eu preciso que você me acompanhe até o final, e aí no final vai estar disponível para vocês esse link, tá ok? Então eu vou mostrar para vocês como proteger o patrimônio de verdade e evitar que aquilo que você construiu com tanto esforço seja o quê? Perdido. E mais, ao final da palestra, eu vou deixar uma planilha para você estimar o custo do inventário. E pasmem, esse número vai chocar vocês, tá? E eu já falei para aqueles que estão me acompanhando aqui que no dia 8 de abril do mês passado, o governo de Minas encaminhou uma mensagem para a Assembleia Legislativa para majorar o que, pessoal? O ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes Doação, ok? E aí, partindo disso, eu tenho aqui algumas perguntinhas para você se identificar com esse conteúdo. E quais são as perguntas que a gente faz para poder identificar a questão do planejamento patrimonial, se é para você? Com certeza, se você responder sim para mais de duas perguntas que eu vou fazer, essa palestra é para você. Se você tem filhos ou herdeiros, com certeza você pensa em deixar para ele algum patrimônio. Você pensa na perpetuação desse legado. E se você tem pelo menos um bem imóvel, essa palestra de hoje, essa pré-palestra de hoje é para você. E com certeza você ama essa pessoa que você quer deixar esse patrimônio. E eu tenho certeza que esse patrimônio ele foi construído com o quê? Com esforço, porque ele é fruto do seu trabalho. E ele certamente não caiu do quê? Ele não caiu do céu. E se você quer que os seus herdeiros eles recebam esse patrimônio, você tem que ficar aqui até o final, porque hoje quem é o seu herdeiro, e você talvez nunca tenha parado para pensar sobre isso, é quem? O Estado, tá ok? E nós vamos falar justamente sobre isso aqui na pré-palestra de hoje. Talvez você nunca tenha parado para pensar, mas a família brasileira ela mudou e mudou muito, né? As famílias antigamente, né, as décadas atrás, há várias décadas atrás, elas não tinham patrimônio. E o inventário, ele era um problema raro, ele era um problema o quê? Distante, que ninguém pensava sobre ele, ninguém se preocupava com essa questão do gasto.
Só que nós estamos entrando numa geração onde os gastos do inventário, eles com certeza já atingiram a sua família, ou se não, eles já te atingiram. Porque são pessoas que estão na casa dos 40, 50 anos, que já sentiram a dor do inventário. E quando a gente fala de dor do inventário, pessoal, nós não estamos falando de quê? De dor física, mas da dor financeira. Porque muitas vezes a pessoa ela não recebe sequer 70% daquilo que foi deixado pelo instituidor do patrimônio. E essa geração 60 mais é uma geração que com certeza construiu o patrimônio com as próprias mãos e que muitas vezes nunca passou pelo inventário. E elas não sabem aquilo que espera por elas. E aí, deixa eu te contar um segredinho. Vem o quê? O rebaixamento da classe social dos seus herdeiros. Você já parou para pensar que o seu herdeiro ele pode ser rebaixado de classe social porque ele não vai ter dinheiro para poder pagar o inventário? E aí muitas famílias se enganam. Ah, mas eu tenho ativos imobilizados, eu tenho imóveis. Será que isso vai resolver? Será que isso vai conseguir apagar o seu inventário? Muitas vezes realmente pode conseguir apagar o seu inventário. Só que aquele imóvel vai ser vendido na famosa bacia das almas. E é justamente isso que nós vamos falar aqui, ó. Agora, nesse exato minuto, nós vamos abrir a caixa preta do quê? Do inventário. E quando eu falo de caixa preta, eu falo por quê que chama caixa preta? Porque aqui, pessoal, muitas vezes vocês não pararam para pensar sobre o quê? Sobre o inventário. E aí a pergunta que fica é: quem ganha com o inventário? Talvez você nunca tenha parado para pensar sobre isso. Muitas famílias acham que o inventário ele só é problema quando os herdeiros brigam, e isso não é uma verdade. Porque se a família for unida e não tiver dinheiro para poder pagar esse inventário, o custo disso vai sair com certeza da venda por um valor vil de quê? Do seu imóvel. Para o pessoal que está me acompanhando no Instagram, eu vou pedir para vocês migrarem para o meu canal lá no YouTube, porque eu estou transmitindo lá com alguns slides. Eu tenho certeza que isso vai contribuir com o conhecimento de vocês, tá ok? O link do meu canal está aí na descrição da bio. Mas a realidade, pessoal, é que muitas famílias, elas não brigam por causa do inventário. O problema é, elas têm imóveis, mas elas não têm a liquidez para poder pagar. E aí entra o verdadeiro problema do quê? Do inventário. Por quê? O que vai acontecer? Os filhos vão ter que vender patrimônio para poder pagar inventário. E muitas vezes, quando esse patrimônio ele é vendido, ele é comercializado a preço vil, pelo menos 20% abaixo do preço de mercado. E essa desvalorização, ela corrói o seu patrimônio. E a corrosão do seu patrimônio, ela faz com que os seus herdeiros eles recebam o quê? Menos, tá ok? E aí vem essa pergunta: quem ganha com o inventário? Pessoal, o maior herdeiro hoje do seu patrimônio, sem sombra de dúvidas, é quem? É o Estado. E aí, no início da palestra, eu falei para vocês, aqui em Minas, o ITCM dele ainda é 5%, mas em vários outros estados da federação, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Bahia, esse ITCM dele já está em 8%. E aqui em Minas, em breve, ele vai passar para 8%. Então, isso quer dizer que 8% do valor de mercado do seu patrimônio vai ser comprometido com o quê? Com o pagamento do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes Doação. E só recapitulando, vocês lembram quando que o ITCMD é pago? Em duas situações, no falecimento ou na doação. A segunda pessoa que ganha com o seu inventário, o cartório. Se esse inventário ele for extrajudicial, sem sombra de dúvidas, vocês terão que pagar o quê? Os emolumentos cartorários.
E os emolumentos cartorários, pessoal, eles não são baratos, tá? Inclusive, o estado de Minas é um dos estados que mais tem a tabela de atos extrajudiciais cara do Brasil, no que se refere a registro imobiliário. Além disso, você tem o pagamento do quê? Dos honorários advocatícios, né? Nós temos a tabela da OAB, o advogado trabalhou, nada mais justo do que ele receber por isso, né? Então, aqui, a alíquota mínima no estado de Minas, né? Na verdade, não a alíquota, os honorários mínimos aqui no estado de Minas é 8%. Então, cada uma dessas pessoas que eu já falei, ele vai receber um pouquinho. E aí, quando o seu herdeiro ele vai receber, qual é a consequência disso? Ele recebe menos. O Estado, ele fica com pelo menos o quê, pessoal? De 20 a 40, perdão, o inventário ele leva pelo menos de 20 a 40% do seu patrimônio. Então, isso dá um impacto gigantesco, tá? E aí, muitas pessoas falam assim, mas eu tenho patrimônio suficiente, eu vou vender esse bem. Tá, realmente, você tem patrimônio suficiente, você não tem a liquidez, mas você tem o seu patrimônio. Só, gente, que nesses mais de 12 anos que eu advogo, eu já vi coisas absurdas. Eu já vi famílias inteiras perderem mais de 80% do patrimônio porque não tem consenso na venda. Alguns herdeiros querem vender, outros não querem vender, e aí eu tenho uma instituição do condomínio, o juiz tendo que extinguir esse condomínio e o processo de inventário parado, tramitando, e aí incidindo juros e correção monetária sobre um tributo que você já deveria ter pago lá atrás. E aí, muitas vezes, ninguém nunca te falou, mas você tem um período após o falecimento da pessoa para poder abrir o inventário. E se você não abrir esse inventário dentro do período, qual é a consequência disso? Multa e juros. Então, a venda do patrimônio por si só, ela não resolve o quê? Ela não resolve o inventário. E aí, esse custo mínimo de 20%, ele pode chegar a 30% a 40% por causa de juros e multa. Então, o que muitas famílias realmente enfrentam ao incluir os custos do inventário é o decréscimo patrimonial. E esse decréscimo patrimonial, ele é um problema gravíssimo. Mas, afinal, quanto custa exatamente um processo de inventário? Todos os dias nós recebemos essa pergunta, essa consulta aqui no escritório. Doutor, meus pais faleceram, e aí, quanto que eu vou pagar para poder resolver esse processo de inventário? Aí vai depender do estado da federação em que você está. Por que vai depender? Porque as alíquotas, pessoal, elas são progressivas. Hoje, aqui no estado de Minas, essa alíquota é de 5%, mas em breve ela vai ser majorada. Mas, Lucas, quanto que vai ficar para eu poder fazer o meu inventário? Vamos pensar aqui num patrimônio de mais ou menos, eu vou dar duas situações para vocês. Vamos pensar aqui num patrimônio de mais ou menos 300 mil reais. Com a alíquota de hoje e os honorários de 6%, tá? Perdão, os honorários de 6%, você vai sofrer um impacto de 33 mil reais. E detalhe, esse pagamento ele tem que ser feito o quê? À vista. O Estado ele até parcela o ITCMD, mas deixa eu te contar uma coisa, ele cobra juros, e esses juros é sobre a taxa Selic. Imagina você tendo que pagar pelo menos um ponto alguma coisa, porque a taxa Selic está em 14,5% ao ano, para poder concluir um processo de inventário. Então, você pai, você mãe, que está deixando para resolver esse problema no futuro, sem sombra de dúvidas, você vai enfrentar algum problema no que tange ao decréscimo patrimonial para quem? Para os seus herdeiros. Agora, vamos pensar num patrimônio de 2 milhões de reais. No patrimônio de 2 milhões de reais, com a alíquota de TCMD em 5% e os honorários em 6%, nós estamos falando em 300 mil reais. Isso tudo pagando o imposto em dia, declarando o ITCMD dentro do prazo e ainda tendo desconto se você fizer a declaração dentro do prazo.
Isso significa dizer que os seus herdeiros não vão receber 2 milhões de reais. Os seus herdeiros, lamentavelmente, irão receber 1 milhão e 700. E aí vocês conseguem perceber a perda patrimonial que nós estamos tendo entre as gerações? Esse é um dos problemas que nós temos. E talvez ninguém nunca tenha parado para poder te falar sobre isso. Ah, Lucas, mas o planejamento patrimonial é para quem tem muito dinheiro, o planejamento patrimonial é para famílias ricas. Não, pessoal. Graças a Deus, a internet, né, ela trouxe o conhecimento para quem? Para as famílias de classe média. Isso significa dizer que o planejamento patrimonial ele está mais próximo do que você pensa. E quando nós falamos de planejamento patrimonial, que aqui fique bem claro para você, nós não estamos falando apenas de holding, nós estamos falando também de outras formas de quê? De proteção. E a realidade aqui no nosso estado, ela vai mudar, tá? A partir da reforma tributária, houve a instituição da progressividade. O que é a progressividade? O que eu tinha de imposto de alíquota única, eu não terei o quê? Mas essa alíquota ela vai ser progressiva. A partir de 60 mil FENGs, tá? Isso dá mais ou menos 600 mil reais. A família terá que pagar esses 8%. E aí vocês me perguntam, o que as famílias ricas fazem para poder evitar o inventário? Pessoal, Antônio Hermínio de Moraes, a família Marinho, família Safra, Silvio Santos e tantos outros, o que eles fazem? Eles se antecipam ao problema. O que isso significa? Que você não pode deixar o seu patrimônio ser o quê? Planejado depois. Porque, deixa eu te contar uma coisa. Depois que tem falecimento, infelizmente, nós já não conseguimos te ajudar mais. E a consequência dele vai ser o quê? O inventário. E é justamente isso que nós buscamos evitar com o quê? Com o planejamento patrimonial. E quando a gente fala de planejamento patrimonial, a gente fala de quê? De organização. E a organização, ela requer um planejamento. Ninguém muda para uma casa pronta. Todo mundo um dia sonhou com uma casa e essa casa ela teve que ser construída. E a mesma coisa é aqui. Então, o que os bilionários eles fazem? Eles se antecipam ao problema. E aí vocês vão perguntar assim, Lucas, mas você é professor, por que isso não é ensinado nas faculdades? Deixa eu te contar uma coisa. Hoje, no Brasil, existem menos de 2 mil profissionais que trabalham nessa área do planejamento patrimonial sucessório. Porque essa área do planejamento patrimonial sucessório, ela requer habilidades em direito de família, ela requer habilidade em direito tributário, societário, sucessório e direito civil. E esse problema é um problema acadêmico. Isso faz com que as pessoas não estudem o quê? Esta visão sistêmica. Então, infelizmente, a proteção patrimonial, ela ainda não é objeto de estudo dentro da academia. E aqueles poucos professores que se aventuram em estudar sobre o planejamento patrimonial ainda têm uma visão que quadrada, que o planejamento patrimonial, ele não é o quê? É uma forma lícita. Mas deixa eu te contar uma coisa. Eles acham que a doação e o testamento, assim como o seguro de vida, eles são uma forma de fazer o quê? A proteção. Sim, realmente, no passado, existia doação com o quê? Com a instituição de usufruto. E ela, durante muitos anos, foi utilizada como forma de proteção. Mas isso não é hoje mais uma forma segura de fazer o quê? A proteção. Porque eu já falei para vocês na quinta-feira da semana passada que uma das consequências da doação é o quê? A perda do controle patrimonial. Imagine você tendo que pedir assinatura do seu filho, do seu genro ou da sua nora para poder vender uma coisa que é sua. Ah, mas eu vou deixar o testamento vai resolver tudo. Deixa eu te contar uma coisa. A existência de testamento obriga o quê?
que ele seja registrado. Traz para dentro da justiça o seu inventário. Por quê? O Ministério Público, enquanto fiscal da lei, o juiz, ele tem que homologar a abertura do quê? Do seu testamento. E o seguro de vida? O seguro de vida, muitas vezes, você vai pagar ele uma vida inteira para usar só lá no final. E aí, muitas pessoas acham que é desperdício de dinheiro. O seguro de vida, eu ainda acho que ele é uma ferramenta útil, mas ele não pode ser a única utilizada de forma o quê? Individual. Então, pessoal, cada uma dessas 3 ferramentas que eu falei para vocês, da doação de usufruto, do testamento e do seguro de vida, hoje não se aplicam mais de forma o quê? Plena. E aí, existem 3 pilares sobre o planejamento patrimonial que eu vou ensinar para vocês. E esse é um sistema totalmente lícito, organizado de forma sólida, que tem que ter o quê? Tem que ser compatível com a realidade da sua família e ele substitui formas obsoletas de quê? De organização. Então, para evitar quem? O inventário, eu vou ensinar para vocês essa ferramenta no dia 5 de maio, às 19h30, tá? Ou seja, amanhã, às 19h30, como que funciona uma holding, quais são os objetivos da holding, o que eu posso levar para dentro da holding. E eu tenho certeza que isso vai ser de grande valia para você e para sua família. E amanhã também eu vou ter uma novidade para vocês que eu vou explicar ao final da palestra, tá ok? E aí, quando a gente fala do primeiro pilar, que é o sistema lícito e organizado, eu estou falando de quê? De escrituração contábil. Nós não temos nada a esconder do fisco quando a gente faz a organização. Tudo é escriturado de forma lícita, de forma clara, sem deixar nenhuma dúvida ou nenhuma hesitação. Quando eu faço isso, essa proteção patrimonial, eu evito o custo de quem? Do inventário. E eu faço com que, na sua falta ou na falta da sua companheira ou companheiro, isso também não tenha que acontecer. E o melhor de tudo, você mantém o controle do quê? Desse sistema. De tal sorte que os seus herdeiros só assumem quando vocês dois não estiverem mais aqui. Então, esse sistema é um sistema totalmente lícito, ok? Mas antes de eu passar para o próximo passo, eu quero falar para você quem eu sou. Eu me chamo Lucas Fortini, sou mestre em Direito Privado e sou advogado especialista em planejamento patrimonial da família. Aqui na Venâncio Fortini, nós já protegemos mais de 300 milhões de reais em patrimônio apenas no ano de 2025. E a nossa missão, ela é clara, garantir que os seus herdeiros recebam aquilo que você tanto trabalhou durante a sua vida, para quê? Para que eles recebam 100%, sem nenhum decréscimo, e que eles não sejam o quê? Rebaixados de classe social. E esse conhecimento, que era privilégio de poucos, eu e a minha sócia, a doutora Carolina Venâncio, estamos trazendo para vocês, tá? Para que vocês tenham conhecimento disso. E amanhã, o que você vai abrir, o que você vai aprender, perdão, aqui na nossa palestra? Vocês vão entender como que essa caixa preta do inventário ela funciona, como que eu evito e como eu instituo o quê? Uma proteção patrimonial segura, lícita e o quê? Compatível para a sua estrutura familiar. Nós costumamos a dizer que a holding familiar ela não é um modelo, ela não é um protótipo. Cada família tem a sua história, cada família tem a sua composição. Por isso, nós fazemos a sessão de viabilidade, para entender as necessidades de cada uma das famílias que vem até aqui o escritório. Tem família que tem filhos fora do casamento, tem família que já está no 3º casamento, tem família que é só o pai, tem família que é a mãe. Então, a sua necessidade, ela nunca vai ser igual à necessidade da família B. Por isso que ela é única, ok? E agora, no final da palestra, eu vou liberar a calculadora do inventário, aonde você vai preencher com as suas informações e você vai conseguir estimar o custo do inventário. Talvez você nunca tenha parado para fazer esse cálculo. Talvez você nunca tenha parado para refletir o quanto isso gere de impacto
na sua renda ou na sua família. E ela leva menos de 2 minutos para preencher. Eu preciso que você forneça suas informações. O link vai estar aí na descrição da bio. E essas informações, você vai inserir o valor de mercado e ela vai calcular o valor do imposto a ser pago, ok? Mas para isso, eu preciso que você se inscreva na minha palestra, que vai acontecer amanhã, às 19h30. Entre no grupo de WhatsApp, onde todas as informações serão lançadas para vocês, e preencha essa pesquisa para que vocês tenham acesso a essa informação. Agora você tem uma escolha. Você pode esperar que o inventário aconteça, quer dizer, os seus herdeiros podem esperar que o inventário ele aconteça, que eles sejam rebaixados de classe social, ou você pode se antecipar e permitir que a organização da sua família, ela permaneça onde, pessoal? Ela permaneça estruturada, aonde você evite brigas, aonde você evite a perda do controle patrimonial. Eu aguardo vocês na palestra de amanhã, às 19h30, do dia 5 de maio. Tá ok? Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Um abraço, pessoal!